melhor lhe atender, hoje e sempre. Agradecemos a sua preferência. Merlin Materiais de Construção e Rede Construútil. Sua casa é aqui. Uma excelente terça-feira para você, dia 30 de janeiro, você ligado pelas ondas da Minuano e através das nossas plataformas também. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Minuano. Ele tem 35 anos de idade, nasceu em São Borja, boa parte de sua vida viveu em Porto Alegre e por uns mais ou menos 4 anos, efetivamente, está na cidade de Sarandi. Ele se chama Edmar de Santos, chefe do cartório eleitoral. Teoricamente jovem, mas que tem uma grande responsabilidade. Mais uma vez, o tempo passa voando. Ou seja, Santos, bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. No pleito passado, você já estava por aqui? Já estava. Tô desde 2020, né? Desde a pandemia, né? Então a gente fez a eleição da pandemia e fez a eleição, a última eleição. Você não tem a sensação que parece que foi ontem? Parece que ontem eu dormi em 2020 e acordei em 2024. É assim mesmo, viu? Olha só, aqueles vereadores e candidatos a prefeitos já estão tudo se renovando novamente, com nova perspectiva por aí. Mas a nossa conversa, ela é muito importante, com referência a confirmações já, informações relacionadas ao pleito desse ano de 2024. As eleições vão acontecer no dia 6 de outubro, né? Isso, primeiro domingo de outubro desse ano, dia 6 de outubro. O horário das eleições? É das 8 da manhã às 5 da tarde. E hoje, por questões da tecnologia, do jeito brasileiro de fazer o escrutínio dos votos, é uma coisa muito rápida. Quando encerrou, 1 hora depois, provavelmente, nós já teremos o nome dos vereadores eleitos e do prefeito e seu respectivo vice-eleito também, né? Exatamente. A apuração da eleição, ela é um processo muito rápido, porque ela é feita totalmente de forma eletrônica, né? Os dados a gente encaminha para uma central do TSE e eles fazem a apuração praticamente na hora, né? Então os resultados, na medida que a eleição acaba, os resultados eles já vão aparecendo. Eu quero fazer uma colocação bastante importante, que existe uma dúvida nas pessoas, mas essa dúvida não pode prevalecer. Sarandi sempre teve nos últimos anos 2 candidatos que disputam as eleições. Talvez nós possamos ter esse ano 3. Sim. Eu acho pouco provável, porque vão se alinhar aí e vamos continuar com 2 candidatos, mas é uma opinião pessoal minha. Mas caso haja 3 candidatos, pelo número de eleitores não há a menor possibilidade, é zero, a lei não determina isso, que haja, então vai ter segundo turno, não existe isso. Não, na verdade a questão do segundo turno, ela ocorre quando o município ele possui mais de 200 mil eleitores, que não é o caso de Sarandi e de nenhum município da jurisdição da 83ª zona. Se faz muitas conversas, seja na esquina com os amigos, enfim, em qualquer lugar, o pessoal já está discutindo eleições. Especialmente aqui em Sarandi eu vejo essa vontade bastante exacerbada. Porém, quando é que encerra o prazo para as coligações, as conjunturas, as formações? Não, agora a tal dia os partidos vão colocar os nomes dos candidatos a vereador e os candidatos a prefeito. Até que dia vai? Na verdade, essas questões de data e prazo, elas são regulamentadas por resoluções do TSE. E essas resoluções, elas ainda estão em discussão lá no tribunal. Então, qualquer informação que eu te passe aqui, de maneira preliminar, ela pode não se confirmar lá na frente. Então, a partir do momento que houver essas confirmações dessas resoluções, enfim, ou que elas forem publicadas e de fato a vigência delas estiverem dentro digamos assim, do mundo jurídico, a gente pode abordar essas questões de prazo, de coligação, de registro de candidatura, enfim, questões mais detalhadas de propaganda eleitoral. Qualquer informação nesse segmento poderia ser precipitado. Não dá para você bater martelo nem comparar com o ano passado. Na verdade. As eleições passadas. Na verdade não, porque a eleição municipal também, ela tem algumas peculiaridades, né, que se enquadram dentro do ambiente da municipalidade, daquilo que é a disputa local, que é diferente da disputa nacional, né? Então, assim, qualquer abordagem que a gente faça nesse momento, ela pode ser precipitada e passar uma informação equivocada para o eleitor e para os candidatos também que estejam na escuta no momento. Essa primeira conversa que nós estamos tendo com o Edmar de Santos, que é chefe do cartório aqui de Sarandi, ela será a primeira de uma série. Porque para nós começarmos a elencar informações importantes e abrirmos informações ao nosso ouvinte, nós tínhamos que começar
na redundância, pelo começo. Então é isso que nós estamos fazendo. A primeira tem bastante dúvidas, não tem nada, algumas resoluções poderão acontecer, inclusive fazer uma outra pergunta que eu acredito que o senhor vai nos responder a mesma coisa. Sobre o programa eleitoral gratuito, quando começa, como será, o que pode, o que não pode, isso também é uma questão que está sendo julgada ainda, discutida, né? Isso. Essa é uma questão também que está no interior dessas resoluções que estão sendo discutidas. Inclusive, a gente teve nos últimos dias a apresentação dessas minutas e uma discussão e discussões dos mais variados tipos e com os mais variados atores lá no Tribunal Superior Eleitoral em relação ao conteúdo dessas minutas, né? Então, muitas questões aí de natureza de propaganda, enfim, de questões de natureza de inteligência artificial, de fake news, isso tudo está sendo discutido lá para ver como é que a gente vai conseguir regulamentar, né, essas questões aí. Uma outra questão bastante importante também, que a gente leva em consideração, que nas eleições passadas, por conta da pandemia, não havia comício, não havia aglomerações. Provavelmente nessas eleições os comícios vão estar abertos, desde que não seja showmício. Na verdade, assim, provavelmente a partir enfim, daquilo que se passou da pandemia ali, aquilo que havia de liberdade do eleitor se reunir dentro do que está previsto na legislação, ele vai voltar, né? Com alguma outra modificação, enfim, mas essa questão dos eleitores se reunir, de o candidato poder expor as suas propostas, enfim, creio que a partir dessas resoluções aí que estão sendo discutidas, eles vão regulamentar, tá? Edmar, falar sobre cadastro, alistamento, transferência, regularização, o que o senhor pode afirmar para a gente nesse sentido assim? A gente está nesse processo agora, digamos assim, que a eleição ela tem várias etapas, né, para os trabalhos do cartório. E no momento nós estamos muito focados nessa etapa do cadastro eleitoral, porque o nosso cadastro eleitoral ele fecha no dia 8 de maio. Tá? Então é o último dia para o eleitor buscar o serviço do cartório para poder regularizar, transferir, fazer o alistamento, enfim. Todos esses serviços aí que alistamento, transferência, regularização está dentro do cadastro, né? Isso. Cadastro em dia. Isso. Então a gente está trabalhando muito em cima disso. Nós estamos fazendo agora atendimentos nos municípios que fazem parte da jurisdição da 83ª Zona, que é Nova Boa Vista, Rondim e Barra Funda. Nesta semana nós estamos atendendo em Nova Boa Vista até sexta-feira. E justamente para isso, né, para que a gente possa aproximar os trabalhos do cartório para o eleitor que mora no interior dos municípios, por exemplo, que fica muito difícil se deslocar até o cartório. A gente tá oferecendo esse serviço lá nos municípios da 83ª Zona. Esses dias eu estava no ar, aí um ouvinte da rádio mandou uma mensagem perguntando exatamente isso. Até quando eu posso fazer uma transferência de uma cidade para outra? Dia 8 de maio. Dia 8 de maio. 8. A gente sempre recomenda ao eleitor que não busque os serviços no último dia, né? Porque via de regra... É tranquilo, né? Agora é tranquilo. A gente tem assim atendimentos bem espaçados. O eleitor via de regra não enfrenta a fila, mas nos últimos dias o eleitor corre um grande risco de enfrentar fila. Pode haver uma dificuldade nos sistemas pela sobrecarga de acesso, enfim. Então a gente sempre recomenda ao eleitor que procure o cartório agora, nesse momento, né, para poder fazer qualquer tipo de serviço do interesse do eleitor lá. Tem outra colocação importante que eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar de saber. O endereço onde está localizado o cartório eleitoral para que todos tenham acesso com facilidade. É na João Tesser 702. É ao lado da Sicredi, ali na Vila Maria, bem de frente da Mecânica Tomé. Enfim, tem várias referências. Tem a Vepar ali, tem a Sicredi, tem a... É bem facilzinho, viu? Ali é a João Tesser, ao ladinho do Sicredi da Vila Maria, na frente está o Tomé e na esquina está a Vepar. Isso. Sobre registros, candidaturas, são todas questões que estão na minuta, vai ser discutida. Tá. O que o senhor gostaria de Santos, assim, de falar alguma coisa importante que já está definido assim, sobre as eleições, que você achou que é um negócio importante, já tá claro? Como a gente está no processo ainda de trabalho sobre cadastro eleitoral,
sobre regularização de títulos, sobre o atendimento do eleitor nesse momento, né? Para que ele possa exercer o seu direito de voto lá no dia 6 de outubro. A gente tem as definições da data do cadastro, né? A gente faz um apelo ao eleitor que ele compareça ao cartório para poder fazer a regularização, porque depois do dia 8 de maio fica inviável, a gente não consegue fazer a regularização caso o eleitor não tenha se transferido ou não tenha se alistado ou o título esteja de alguma forma impedido de votar, ele só vai conseguir votar na próxima eleição, né? Santos, o senhor vota onde? Eu voto em Porto Alegre. Eu acho que era uma necessária pergunta, mas eu vou fazer. Então, vocês não façam campanha política do Santos aqui, não vai pedir voto, ele vota em Porto Alegre. Santos, todas as questões sobre a propaganda eleitoral, sobre horário eleitoral gratuito, essas questões todas estão na minuta, né? Isso. Tá tudo dentro daquilo que está se discutindo no TSE no momento. Seria efêmero da minha parte dizer assim que tivemos uma boa conversa nesse primeiro pontapé e que muitas coisas importantes serão posteriormente elucidadas para que possa trazer o nosso ouvinte? Sim, tivemos uma boa conversa, né? Inclusive eu gostaria de abordar algumas mudanças de sessões eleitorais que a gente teve aqui no município, né? Porque desde que a gente tomou posse e veio para Sarandi, a gente agora tem alguma experiência, conhece mais o município, depois de 2 eleições, enfim, percebeu que no centro de Sarandi existe uma saturação das sessões eleitorais. Perfeito. Então a gente não consegue mais alocar nenhum eleitor naquelas sessões tradicionais do clube, da escola Sarandi, da UPF, da prefeitura, e nós fomos obrigados a abrir mais 2 novas sessões no salão paroquial, que fica na Duque de Caxias ali, né? Você lembra quais são as sessões? Por número não lembro agora. Mas o eleitor que vota lá vai saber. Vai saber, né? Toda vez que ele for lá fazer um alistamento, uma regularização, uma transferência, enfim, a gente vai e essa informação está no título eleitoral também, tá? Quando o título é emitido, a sessão, o número da sessão, lá está no título. Local, né? E o local. Ou seja, vai agilizar muito mais, né? Vai. Na verdade, assim, uma questão que a gente tem que abordar, que a fila no dia do pleito é uma circunstância inerente ao dia da eleição, né? Porque as sessões, elas são configuradas para receber até 400 eleitores. E a gente, enfim, foi alocando e os eleitores foram, né, escolhendo as sessões, e muitas sessões, infelizmente, elas já estão muito próximo dos 400 eleitores, né? Então a fila é inerente ao pleito. A gente não tem muito como diminuir as filas, mas a gente tem como mitigar fazendo essa distribuição de sessões no centro, principalmente, né? E na Vicentina também. Até eu tenho uma lista que depois a gente pode fazer a publicação aqui do que mudou. Se você quiser divulgar você fique bem à vontade. Eu gostaria de passar as informações relacionadas ao que o Edmar está nos trazendo. Edmar Santos, chefe do cartório aqui de Sarandi, com referência ao próximo pleito. Nós vamos estar falando sobre coligações, que também está na minuta, né? Não foi definido nada ainda. Qualquer coisa a gente vai falar sobre coligações, como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar, isso pode, isso não pode. São conversas posteriores. Acho que vai amadurecendo essas ideias, inclusive para o entrevistador também. Claro, para fazer uma pergunta mais precisa. O senhor pode falar aí, com certeza. Tá. A gente efetuou modificações nos 4 municípios, né? Tanto em Sarandi quanto nos 3 municípios termos, Nova Boa Vista, Barra Funda e Rondinha. Tá? Sarandi, a gente abriu 2 novas sessões no salão paroquial, ali na Duque de Caxias. Na Vila Maria, nós abrimos 2 novas sessões também no ginásio. Nós temos 2 sessões no centro comunitário. E, de frente ao centro comunitário, nós abrimos 2 sessões mais. Tá? Na escola Andressa Piuco, que fica muito próximo da escola Fortunato Armanini, nós abrimos mais 2 sessões lá. Tá? Porque ali também tem uma saturação de eleitores na Fortunato Armanini, enfim. E na última eleição, inclusive, os eleitores da Fortunato Armanini tiveram que votar na Andressa Piuco porque a escola estava em reformas, né? Esses lugares assim, Santos, eles são locados? Não, eles são requisitados pela Justiça Eleitoral. E como o trabalho, assim, os trabalhos eleitorais, eles preferem a qualquer outro naquele momento, justamente para que o eleitor possa exercer o seu direito de voto, então a gente faz a requisição, né,
e aí o espaço é cedido, tanto pela prefeitura quanto pelo governo ou pela própria entidade privada, né? E aí a gente faz a organização da eleição. Aquele prédio ele fica à disposição da Justiça Eleitoral durante o período aquele período da eleição, de sábado até segunda-feira, né? E a gente faz a organização das sessões ali. Certo. Pode prosseguir. Tá. No bairro Santa Catarina, a Escola Milton também estava com o mesmo problema de saturação e a gente abriu uma sessão no salão paroquial. Bem próximo ali à escola. Isso foi observação sua? Foi uma observação sua? Sim, a gente foi fazendo essas observações, né? Com 2 eleições aí a gente consegue ter uma experiência maior, né? Quando eu cheguei em 2020, a gente era, enfim, neófito na cidade, não conhecia muito bem, já tivemos que fazer uma eleição. Aí em 2022 a gente já teve uma experiência maior e agora a gente está tentando organizar de um jeito melhor para que não haja, digamos assim, aquela sensação de lotação nos locais de votação. Né? Pensar do eleitor. Né? Com certeza. O eleitor pode se deslocar, votar tranquilamente, enfim, mas sempre reforçando que a fila é um processo inerente do dia, né? Infelizmente, faz parte, né? E as pessoas compreendem isso também, né? Não é exclusividade da 83ª, né? Isso é normal. A gente vê nos meios de comunicação no dia da eleição que há filas no Rio de Janeiro, fila em São Paulo, fila em Porto Alegre, fila em São Borja, fila em todos os lugares. Só que nas cidades menores nós temos umas considerações um pouco diferentes do tempo, né? Por exemplo, se o cidadão se desloca da sua casa até o ponto de trabalho e fica 15 minutos, ele diz, poxa, eu fiquei 20 minutos para chegar ao meu trabalho. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, os caras saem às 5 horas para chegar às 9 horas da manhã no trabalho e acho que é tranquilo. Exatamente. A questão, muitas vezes, claro. Mas essa colocação sua, ela é muito importante porque ela vai criar uma logística importante e vai ser menos doloroso o processo. Exatamente, doloroso o processo, né? Que o senhor você pode prosseguir. Sim, vamos prosseguir. Na última eleição a gente teve uma peculiaridade que a Escola Padre Luiz Vigna, que fica na frente da Cressol, ela estava em reformas, né? E a gente tem uma sessão ali. E a gente fez uma junção daquela sessão com uma sessão da prefeitura. E ali também formou uma fila bem considerável. Esse ano essas sessões elas não vão se juntar, elas vão permanecer independentes. Caso a escola Padre Luiz Vigna não esteja apta a receber a sessão no dia da eleição, porque eu acho que ela ainda está em reformas, né? A gente vai deslocar essa sessão para um outro prédio do centro que ainda não está definido, mas que a gente vai definir e vai anunciar para o eleitorado, tá? Uma questão que a gente percebeu ali no cartório eleitoral foi a necessidade de abrir uma nova sessão no bairro Papagaio, que é um bairro expansão, né? E muitos dos moradores que moram no Papagaio, eles votam no Beiracampo. Então eles têm que fazer um breve deslocamento ali. E a gente abriu essa sessão no Papagaio justamente para que os eleitores que residem lá possam votar lá. Então a gente até faz um apelo para os moradores do bairro Papagaio que compareçam ao cartório para poder só fazer a alteração da sessão. E é bem simplesinho. É bem simplesinho, não demora 5 minutos. E aí né, a gente tem a sessão do bairro Papagaio, ele não precisa se deslocar muito, né? E a gente facilita a logística tanto do pessoal do bairro Papagaio, tanto de quem mora lá no Beiracampo. Muito bem planejado, porque ali o bairro Papagaio está com grandes empreendimentos imobiliários ali, residencial, e vem crescendo bastante. Eu acredito que no futuro breve vai emendar a Sarandia ali com o bairro Papagaio e essa logística vai facilitar muito. O senhor pode prosseguir. Tá. A gente tem 2 sessões que foram definitivamente agregadas, tá? Ou seja, 2 sessões elas não existirão mais e os eleitores daquela sessão passaram para uma outra sessão, tá? Tu me corrige se eu estiver errado, é Barra do Signor ou Barra do Sinoré? Barra do Signor e outros falam coisa, Barra do Sinoré. Os dois estão certos. Enfim, na Barra do... Só para cortar um pouquinho, eu sei que descontrolei. O Santos de origem italiana. De Bala? Não, também não. Prossiga. A Barra do Signor, ela foi... agregada na sessão do Barreirinho. A gente já tinha feito isso de maneira provisória na eleição passada e a gente teve, enfim, foi bem tranquilo, né? Não teve nenhum tipo de contratempo, então a gente vai fazer essa agregação definitiva lá. Que na Barra do Signor a gente tinha bem poucos eleitores ali, né? Certo. E nos Mendes
a gente tinha duas sessões nos Mendes, tanto no Mendes alto quanto no Mendes baixo, tá? E a gente conversou com o pessoal da comunidade, com as lideranças da comunidade, enfim, e em consenso juntamos no Mendes baixo. Tá? Então a gente tem essas duas. As comunidades do interior, a tendência delas é diminuir um pouco. Né? Exatamente. E tem um número limite mínimo de eleitores que o TSE... Que comporta uma sessão? Exatamente, né? Que é, se não me engano, 50 eleitores. Menos disso, vaza. Daí menos disso ele tem que transferir. Deslocar para outro lugar. Tem que deslocar para outro lugar. Tá? Porque também tem uma questão que a gente também tem que conseguir mesários, né? Certo. Roteiro, enfim, uma série de outras coisas. Roteiro se bem que o tempo é o mesmo, né? Exatamente. Então tá correto. E são comunidades que são próximas uma da outra, né? Não há necessidade de grandes deslocamentos. Tá? Em Rondinha, no centro de Rondinha também, né? Agora a gente vai para Rondinha. A gente tem um processo ali de saturação tanto da escola Condideu quanto do clube, e a gente percebeu a necessidade de abrir na escola Francisco Mariano Braga uma sessão. Tá? Então é uma escola que tem atrás da prefeitura, né? É bem próxima do clube ali, bem tranquilo. Vai fazer essa distribuição. Isso. Tá? Na escola Boa Vista, na cidade de Nova Boa Vista, lá na escola Santos Anjos, a gente tinha uma sessão lá na escola e a gente transferiu definitivamente essa sessão para o ginásio da escola, porque fica mais fácil a questão da acessibilidade. A escola ela tem uma escadaria bem íngreme ali, né? E entrar pelo ginásio pelo lado. Idosa, por exemplo, exatamente. Né? Fica mais fácil de quem tem dificuldade de locomoção poder acessar a sessão. E a gente vai abrir mais uma sessão lá, tá? Certo. Em Barra Funda, a cidade expandiu, né? Ali no centro a gente tem sessões tanto no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes e na escola Zandoná, tá? Mas também elas estão lotadas e a gente percebeu por bem abrir nos bairros, tanto no bairro 1º de Maio quanto no Navegantes. Então tem nas escolas ali, né? Tanto na escola Raio do Sol, que fica no bairro Navegantes, quanto na escola Barra Funda, que fica no 1º de Maio. E a gente até faz um apelo para os eleitores de Barra Funda, aqueles eleitores que moram nos bairros, né? Que eles façam também a transferência das sessões, né? Se ele vota no centro, vai para o bairro, né? É rápido e fica mais prático no dia das eleições para eles também. Exatamente. Pode ir até a pé, né? A gente vai estar lá em Barra Funda depois do carnaval, se não me engano, a partir do dia 26 até o dia 2 de março, tratando essa questão, tá? E essas questões são essas mudanças. Essa primeira conversa estabelecemos com o Edmar de Santos, chefe do cartório aqui de Sarandi. É uma introdução do pleito que vem por aí, mas nós teremos muitas outras informações a partir dessas minutas e definindo o seu curso. Isso. Eu quero lhe agradecer e nos colocarmos sempre à sua disposição, Edmar, para que nós possamos fazer trabalho juntos. Claro. Porque quanto mais informações nós levarmos à população, mais fácil vai ser essa logística, o dia das eleições, mais tranquila também. E vou pedir uma coisa que é inerente à minha vontade, inerente ao poder do Edmar, que seja uma eleição, está longe ainda, mas que seja com muita paz, né? Exatamente, né? A gente trabalha justamente para que o dia do pleito ele seja o mais calmo possível, embora ele seja um dia agitado no sentido de movimentação, né? Do pessoal se deslocar, da gente ter bastante trabalho, mas que fique nisso, né? E que haja o respeito, né? Que haja o respeito da vontade do eleitor, né? E o cartório eleitoral está sempre à disposição, né? Para poder transmitir as informações com a maior qualidade possível para o eleitor, e agradecer o espaço aqui para poder conversar com vocês, conversar com o eleitor de Sarandi, de Barra Funda, com certeza. Nova Boa Vista e Rondinha. Na Angelo não é na João Tesser, ao lado do Sicredi, em frente à Mecânica do Tomé. Ali na esquina está a Vepar, logo em seguida está a Mecânica Tomé. Tem o Sicredi da Vila Maria e do lado o nosso cartório eleitoral. Edmar de Santos, chefe do cartório Sarandi, um abraço, bom trabalho para o senhor e para todos que compõem a sua equipe de trabalho. Obrigado, mais uma vez agradeço pelo espaço, né? Agora de tarde a gente vai estar lá em Nova Boa Vista, tá? Até sexta-feira, inclusive fazer um parênteses aqui antes de me despedir.
que na sexta-feira é feriado lá em Nova Boa Vista, né? Mas a gente vai estar atendendo lá, inclusive de manhã, das 9h30 da manhã às 5h30 da tarde. Nesse cadastramento. Isso, né? Nessa questão mais do eleitor. No Centro Comunitário do Idoso, que fica na frente da Escola Matias Anchal. Ótimo. Muito obrigado, Edmar de Santos. Um abraço, bom trabalho. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço o espaço. Bom dia para vocês.